Meu nome é Rafael, e eu fiz o estudo de caso de transporte da minha residência até a Universidade Positivo e vice-versa, né? Devido a eu trabalhar na Universidade Positivo, então assim, o meu trajeto não muda o dia a dia, né? Então eu saio no período da manhã ali e só retorno à noite mesmo saindo da Universidade Positivo. Então, assim, o estudo de caso que eu trabalhei foi do deslocamento da cidade de Rio Branco até a Universidade Positivo, em Curitiba, no bairro Campo Comprido. Então, assim, Rio Branco se localiza aproximadamente a 31 quilômetros do centro de Rio Branco até o centro de Curitiba. Então, ali até a redondeza do Shopping Miller, são 31 quilômetros. Então, assim, para a gente começar, hoje em dia, para transporte público, eles são comandados por duas entidades, né, que dão orientações para as empresas. Então, seria a URBS, né, que comanda todas as empresas de ônibus de Curitiba, e a Comec, que comanda todas as empresas de ônibus da região metropolitana. Então, assim, para começo de história, todo dia, quando eu vou de ônibus, eu pego o ônibus Rio Branco Praça 19, ao qual ele sai, porque eu moro na região central de Rio Branco. Ele sai dali e percorre a rodovia dos Minérios. Então, assim, a rodovia dos Minérios, por ser o Rio Branco, Miranda Tamandaré e regiões próximas ali, são umas regiões fortes em minérios. Então, assim, a circulação de caminhão nessa redondeza é grande. Então, assim, o ônibus percorre até a entrada de Curitiba 32 quilômetros mais ou menos. Desses 32 quilômetros de Curitiba até Rio Branco, ele cruza Almirante Tamandaré, e são todas pistas simples. Então, assim, são poucos pontos que ele vai ter em questão de faixa dupla. Então, assim, o movimento é bem grande de caminhão também. Depois eles passam por algumas áreas conhecidas, né? A Mateus Leme, Nilo Peçanha, Cândido de Abreu, até chegar na Praça 19. Depois da Praça 19, eu tenho que se deslocar a pé até a Praça Tiradentes, onde eu pego o ônibus Pinhais Campo Comprido. E depois disso eu vou até o terminal Campo Comprido e pego a Universidade Positivo e desço aí dentro da universidade. Então, assim, o Pinhais Campo Comprido, ela percorre algumas ruas, né, mais conhecidas, Padre Agostinho, Augusto Stefeld, né, a própria Pedro Viriato, que são áreas mais largas e conseguem abordar maior quantidade de veículos. Então, assim, um custo mensal, mais ou menos, eu andando de ônibus todo dia, sai em torno de R$ 400, né? Com isso, eu levo em torno de 2 horas para se deslocar desde Rio Branco até a Universidade Positiva. Então, assim, o tempo aumenta devido à quantidade de ônibus e espaço que tem que andar. Fazendo o mesmo trajeto com um veículo próprio de carro, então assim, a única coisa diferente que eu vou mudar é que eu vou pegar o contorno norte. Ele reduz em média 5 quilômetros, mas ele vai pegar então a rodovia dos Minérios, que eu já expliquei a circulação que é, o contorno norte também a mesma coisa, algumas áreas com poucas duplicações, né? Utilização de terceiras faixas, para falar bem a verdade. E daí também, chegando, passando o contorno norte, vou até o viaduto da Volvo e entro ali já na Universidade Positivo. Tem outra opção, falando em custo do veículo, então assim, custo do veículo para mim ir trabalhar, ir para a universidade todo dia, fica em mais ou menos 600, 700 reais por mês. Então assim, quase o dobro do que eu gastaria de ônibus. Outra opção também, que daí eu estava dando uma olhada, é as vans escolares, né? Então, assim, a van escolar seguiria o mesmo trajeto de um carro particular, conforto, né? Porque todo mundo sabe que o ônibus público ele tem uma demanda muito grande de pessoas. E a van escolar não, a van escolar você tem seu local adequado, né? Então, assim, eu gastaria em média de 300 a 400 reais.
não se preocupando com o custo de manutenção e nem custos a mais no meu caso. Como transporte público, mas eu faria o trajeto em menor tempo. Assim, falando sobre meio ambiente, né? Então, assim, todo mundo sabe que o transporte público aí, tanto a URBS como a Comec, eles tentam minimizar bastante o impacto ambiental, né? Então, introduzindo ônibus híbridos, ônibus movido a biodiesel, fazendo teste de fumaça, né? Para ver a poluição. Então, assim, é uma metodologia deles tentarem impactar o menos possível no meio ambiente. E daí, quando se fala em veículo próprio, tem toda a sua legislação vigente. Mas vai depender principalmente do dono do veículo para fazer essa manutenção. Vans escolares entram mais ou menos que nem o estudo de ônibus, né, que são obrigatórios apresentarem anualmente esses dados para a empresa. Então, assim, meu estudo de caso basicamente é esse. Então, assim, envolvendo esses custos, né, e olhando entre os três, a melhor saída seria a van escolar ou van de faculdade, né, pelo custo-benefício. Então, assim, indo de carro eu vou ter o custo de combustível e manutenções e degradação do veículo. De ônibus eu tenho um consumo muito maior de tempo. Já a van se equipara um pouco ao movimento de um ônibus, mas eu tenho o conforto e tenho a segurança de deslocamento. Então, assim, o estudo de caso basicamente é esse. Dentre esses três veículos, o custo-benefício e segurança seria a van escolar. Beleza? Então, pessoal, obrigado pela atenção e até a próxima.